consegue segurar líquido. Esse cara testou enchendo 3 copos. Um de coca, um com Fanta e outro com água. No começo, tava tudo normal. Mas no dia 4, a Fanta ficou preta com mofo. E no dia seguinte, a coca já começou a mofar e evaporar. No dia 38, o copo de Fanta já começou a vazar e se desfazer. E 3 meses depois, o copo de coca já tava borbulhando e cheio de moscas. E depois de 8 meses, o copo ficou extremamente nojento. Produtos que foram inventados por motivos diferentes do que a gente usa hoje. O uso original da Coca-Cola era curar o vício em morfina. E por isso, nos seus primeiros 20 anos, ela tinha extrato de folha de coca. O Listerine, antigamente, era vendido para limpar chão cirúrgico. Até que um dia alguém descobriu que ele também combatia o mau hálito. A massinha Play-Doh, no começo, não foi feita como brinquedo, e sim como limpador de paredes. O Frisbee foi inventado como recipiente para tortas, até o dia que alguém resolveu jogar ele pro alto e achou divertido. O Viagra, originalmente, foi feito para baixar a pressão arterial, mas durante os testes do remédio, eles perceberam um efeito colateral. Por fim, as motosserras foram criadas para cortar ossos durante cirurgias, o que me deixa extremamente feliz de ter nascido hoje em dia e não há 200 anos atrás. A física é essa roda se torna uma animação quando você gira ela. E esse é o mesmo princípio dos filmes modernos. Esse cara muda a posição dessa roda algumas vezes e nada acontece. Mas quando o professor coloca a roda pra girar, ela roda o cara. Quando ele faz a mesma coisa. Quando uma bola bate na outra, elas se empurram praticamente na mesma força. Porque cada ação gera uma reação. Esse cara consegue escalar uma escada sem nenhum apoio, só equilibrando as forças. E por fim, é isso que acontece quando objetos são pintados com a tinta mais preta do mundo. Ele fica praticamente invisível. E lembrando que eu não sou professora, só achei as coisas interessantes. A física é essa roda se torna uma animação quando você gira ela. E esse é o mesmo princípio dos filmes modernos. Esse cara muda a posição dessa roda algumas vezes e nada acontece. Mas quando o professor coloca a roda pra girar, ela roda o cara. Quando ele faz a mesma coisa. Quando uma bola bate na outra, elas se empurram praticamente na mesma força. Porque cada ação gera uma reação. Esse cara consegue escalar uma escada sem nenhum apoio, só equilibrando as forças. E por fim, é isso que acontece quando objetos são pintados com a tinta mais preta do mundo. Ele fica praticamente invisível. E lembrando que eu não sou professora, só achei as coisas interessantes. Essa é a garota mais beijada do mundo. E talvez até você já tenha beijado ela. Em 1880, as pessoas de Paris encontraram o corpo de uma mulher flutuando no rio Sena. Ninguém sabia como ela tinha chegado ali, nem quem ela era. Mas quando ela chegou no necrotério, o médico ficou extremamente encantado com a beleza dela. Tão encantado que decidiu que aquele rosto deveria ser conservado. Ele então fez uma máscara do rosto dela. Sim, é bem esquisito, mas na época era relativamente comum. Só que, incrivelmente, todo mundo que via essa máscara ficava extremamente encantado com quão bonita ela era. Chegou um momento que as pessoas decidiram que queriam ter uma cópia do rosto dela em casa. E logo essa máscara começou a ser produzida em massa. Só que em 1958, um homem da Noruega teve uma ideia. Usar o rosto dessa mulher desconhecida para modelar os seus bonecos de primeiros socorros. E até hoje, a maioria dos bonecos de primeiros socorros tem o rosto dessa mulher. Ela se tornou o rosto mais beijado do mundo e foi responsável por salvar a vida de milhares de pessoas. Mas até hoje, ninguém sabe quem ela é. Qual a cor da minha pele agora? Você provavelmente disse vermelho. Mas como a gente sabe que esse vermelho que você tá vendo não é o azul de outra pessoa? Se você aprendesse desde criança que esse caminhão azul é vermelho, você não conseguiria saber que a sua percepção de cor é diferente das outras pessoas, certo? Errado! Fizeram vários testes pra descobrir isso. E apesar de descobrirem que a gente tem algumas diferenças, é muito improvável que você veja vermelho onde eu vejo azul. E esses testezinhos pra daltonismo provam isso. Aqui você provavelmente vê 24. Mas se a gente visse as cores de um jeito diferente, seria impossível de ver um número. E a gente saberia. E por isso a gente sabe que o meu vermelho é o seu vermelho. Qual a cor da minha pele agora? Você provavelmente disse vermelho. Mas como a gente sabe que esse vermelho que você tá vendo não é o azul de outra pessoa? Se você aprendesse desde criança que esse caminhão azul é vermelho, você não conseguiria saber que a sua percepção de cor é diferente das outras pessoas, certo? Errado! Fizeram vários testes pra descobrir isso. E apesar de descobrirem que a gente tem algumas diferenças, é muito improvável que você veja vermelho onde eu vejo azul. E esses testezinhos pra daltonismo provam isso. Aqui você provavelmente vê 24. Mas se a gente visse as cores de um jeito diferente, seria impossível de ver um número. E a gente saberia. E por isso a gente sabe que o meu vermelho é o seu vermelho. Você tá vendo uma latinha vermelha de coca nessa foto? Sinto lhe dizer, não tem nenhum pixel vermelho nessa imagem. Dando zoom nessa foto, você vai conseguir perceber que, na verdade, todos esses pixels que parecem vermelhos são brancos. E isso acontece bastante. Nessa foto, por exemplo, também não tem vermelho. Os morangos que você tá vendo são preto e branco. Isso mostra que você não vê cor com os olhos, e sim com o cérebro. Por causa da relação entre a cor ciano e vermelho, o seu cérebro meio que assume que aquilo deveria ser vermelho. E dá pra quebrar a ilusão se você colocar um objeto que realmente é vermelho na frente dessa foto. Aí o vermelho some. Essa
mulher fez um vídeo reclamando de pessoas que duetavam vídeo sem falar nada, mandando as pessoas pararem. Só que a internet não perdoou. 45 mil pessoas duetaram o vídeo. Esse cara começou com o braço, e aí esse adicionou o corpo na conversa. Outra pessoa ajudou com o braço que faltava. E é claro, não dá pra ela não ter pernas. E um cachorro que invadiu o vídeo. Aí esse cara deu continuidade pro cachorro. E esse obcecado por Lego adicionou os pés do cachorro. Mas o que acontece quando ele sai da tela? Esse cara respondeu essa pergunta importantíssima. Esse aqui segurou os Legos, mas sem querer derrubou alguns. Mas essa mulher ajudou ele a se equilibrar. Mas precisaram apontar a perna dela. E aí adicionaram a segunda perna, que é um monte de papel higiênico, que é segurado pela pequena sereia. Eu amo a internet. Essa mulher fez um vídeo reclamando de pessoas que duetavam vídeo sem falar nada, mandando as pessoas pararem. Só que a internet não perdoou. 45 mil pessoas duetaram o vídeo. Esse cara começou com o braço, e aí esse adicionou o corpo na conversa. Outra pessoa ajudou com o braço que faltava. E é claro, não dá pra ela não ter pernas. E um cachorro que invadiu o vídeo. Aí esse cara deu continuidade pro cachorro. E esse obcecado por Lego adicionou os pés do cachorro. Mas o que acontece quando ele sai da tela? Esse cara respondeu essa pergunta importantíssima. Esse aqui segurou os Legos, mas sem querer derrubou alguns. Mas essa mulher ajudou ele a se equilibrar. Mas precisaram apontar a perna dela. E aí adicionaram a segunda perna, que é um monte de papel higiênico, que é segurado pela pequena sereia. Eu amo a internet. Essa mulher ficou conhecida na internet como a noiva mais feia do mundo. Mas você não vai acreditar como ela tá hoje. Esse casal russo se casou no ano de 2011 e, como qualquer pessoa recém-casada, postaram as fotos na internet. Só que essas fotos acabaram viralizando, e pelo pior motivo possível. Os compartilhamentos e comentários só falavam da aparência da noiva, chamando ela de feia e falando que não entendiam como esse noivo poderia se sentir atraído por ela. Ela sofreu bullying por praticamente um ano inteiro, até que por causa disso ela resolveu mudar a aparência dela. Ela disse que queria dar pro marido dela uma aparência que refletisse a beleza interior que ele sempre viu nela. E por isso passou 6 anos fazendo dieta, exercícios, cirurgias plásticas e mudando completamente de vida. Ela fez até transplante de cabelo. E por incrível que pareça, essa mulher hoje tá assim. Essa janela não precisa de cortina, porque ela é cheia de areia. E se você gira em 360, essa areia começa a cair e cobre perfeitamente o vidro da janela, dando privacidade pra você e te protegendo do sol sem precisar fechar a cortina. E ela também é bem satisfatória porque vai fechando devagarzinho. Quantos milhões será que custa? Você já se perguntou como um estrangeiro que não fala português escuta você falando? Criaram um áudio que simula exatamente isso. Ele tem os mesmos sons das palavras em português, mas nenhuma palavra faz sentido ou tem significado. E por isso esse som replica perfeitamente o que um gringo escuta quando ouve você falando. Num plandilário trilicomar que esplendocar. Enice airoiam Adão socipito e cuserdap soni são mavatiane. E são eu que maiquenes e tonaderedade uma vanilhosa fonedota de sedestidade. Rodalizagem sodiu-lhe de vir rapadinar edear rodinide aniqueder analojur de que todo sobreantenodecer. Elé quando a navequechar são uma invedação de nefomas rapa berça moco ao sonomaduir rapa no não lafates. Cena auro viãos e vea saraibre ou antolho aveição aeródita de alosodade. Comprantância de tiveriode. A ilucencia de taropoli sua norestidade são dão opre sobriano ais e tule da linte. O alojur de seu oritedo presto cada coite analeopolidar e indutiopera a versão de vi. Durante uma aula online, todos os alunos estavam com a câmera desligada. O professor achou estranho e perguntou se tinha feito algo de errado. Is it my fault that you have your cameras on? Mas o que ele não sabia é que isso viraria uma das melhores aulas da sua vida. Os alunos tinham preparado uma surpresa pra ele, e pra isso precisavam ligar a câmera ao mesmo tempo. Dr. Brown, we actually kind of wanted to do something
something. Foi aí que todos eles levantaram uma plaquinha, dizendo obrigado, professor Brown. A carinha do professor. Durante uma aula online, todos os alunos estavam com a câmera desligada. O professor achou estranho e perguntou se tinha feito algo de errado. Is it my fault, Myron, that you have your cameras on? Mas o que ele não sabia é que isso viraria uma das melhores aulas da sua vida. Os alunos tinham preparado uma surpresa pra ele. E pra isso, precisavam ligar a câmera ao mesmo tempo. Dr. Brown, we actually kind of wanted to do something. Foi aí que todos eles levantaram uma plaquinha, dizendo obrigado, professor Brown. A carinha do professor. Essa é a melhor escola do mundo. Lá não tem provas e nem tarefa de casa. Você pode usar o celular e o computador a hora que quiser. E também escolhe quando vai pra aula. Essa escola se chama Agora. E um dia normal lá é assim. Os alunos chegam e conversam entre si pra decidir o que querem fazer no dia. Depois eles partem pra um projeto manual relacionado ao tema que escolheram. E depois do almoço eles podem dormir ou meditar em cápsulas. E eles até podem customizar a decoração da escola. Esses alunos, por exemplo, usaram um carro antigo. Mas a melhor parte é que os alunos podem escolher que horas as aulas começam e que horas eles voltam pra casa. Essa é a melhor escola do mundo. Lá não tem provas e nem tarefa de casa. Você pode usar o celular e o computador a hora que quiser. E também escolhe quando vai pra aula. Essa escola se chama Agora. E um dia normal lá é assim. Os alunos chegam e conversam entre si pra decidir o que querem fazer no dia. Depois eles partem pra um projeto manual relacionado ao tema que escolheram. E depois do almoço eles podem dormir ou meditar em cápsulas. E eles até podem customizar a decoração da escola. Esses alunos, por exemplo, usaram um carro antigo. Mas a melhor parte é que os alunos podem escolher que horas as aulas começam e que horas eles voltam pra casa. Essa é a música mais curta do mundo. Sim, é isso. Não, eu não cortei ela. Ela se chama You Suffer, ou Você Sofre, da banda Napalm Death. E ela dura 1 segundo e 316 milissegundos. E tem, inclusive, videoclipe. Nossa, Juliana, mas eles não tocam isso ao vivo, né? Sim, eles tocam. Essa é a música mais curta do mundo. Sim, é isso. Não, eu não cortei ela. Ela se chama You Suffer, ou Você Sofre, da banda Napalm Death. E ela dura 1 segundo e 316 milissegundos. E tem, inclusive, videoclipe. Nossa, Juliana, mas eles não tocam isso ao vivo, né? Sim, eles tocam. Essa é a música mais curta do mundo. Sim, é isso. Não, eu não cortei ela. Ela se chama You Suffer, ou Você Sofre, da banda Napalm Death. E ela dura 1 segundo e 316 milissegundos. E tem, inclusive, videoclipe. Nossa, Juliana, mas eles não tocam isso ao vivo, né? Sim, eles tocam. Essa é a mulher mais feia do mundo. Mas talvez você discorde disso quando ouvir a história dela. O nome dela é Marianne Bevan e ela nasceu com um rosto completamente normal. Mas depois de se casar e ter 4 filhos, ela foi diagnosticada com uma doença que deformou o rosto dela. Depois disso, todos os dias a Marianne escutava o quão feia ela era. Um fazendeiro chegou a falar pra ela que a única coisa que ela seria boa na vida seria em um concurso de mulher mais feia do mundo. Só que ela levou a piada a sério. Ela entrou nesse concurso e ganhou. Ela venceu de outras 250 mulheres que foram consideradas mais bonitas do que ela. Mas além disso, os donos de circo ficaram obcecados por essa mulher. E ela agarrou a oportunidade, porque queria dar um futuro melhor pros filhos dela. O trabalho dela era ficar parada e sorrir enquanto o público ridicularizava ela. Só que em 2 anos trabalhando dessa forma, ela ganhou o equivalente a 6 milhões de reais.